Olá, está começando o programa Vida de MEI. Aqui você conhece os processos de empreendedores que decidiram apostar em si mesmo e formalizar um próprio negócio. Quem participa do programa de hoje é o Ronan Mairesse, mentor de alto desempenho esportivo e executivo empresarial. E a história que nós vamos conhecer é da Flávia Vinucci, uma microempreendedora individual da área da beleza. Ela decidiu abrir o próprio estúdio e hoje oferece diversos serviços, como design de sobrancelhas, micropigmentação labial, entre muitos outros. Vamos conhecer um pouco do trabalho da Flávia? Oi pessoal, pode entrar. Meu nome é Flávia Vinucci, eu sou micropigmentadora e esse é meu estúdio lindo. Aqui é a recepção. Aqui é uma salinha onde eu faço colorimetrias, porque eu também sou personal stylist, então faço esses serviços bem divertidos aqui. E aqui é a nossa sala de procedimento, onde eu faço sobrancelha, micropigmentação, cílios, toda essa parte de beleza a gente faz nessa sala aqui. Eu trabalho nessa área tem mais ou menos 2 anos e meio, comecei na pandemia. Bom, eu vendia roupa, eu já fui jornalista, já trabalhei com RH, já vendi roupa e aí na pandemia eu parei com tudo, vi que não era nada disso que eu queria, fui fazer um curso de design de sobrancelha só de curiosa, acabei gostando, acabei amando, eu saí de lá já pronta pra trabalhar, querendo abrir meu estúdio e estamos aqui hoje. Sobre os preços cobrados, eu confesso que eu não fiz muita pesquisa. Pelo meu primeiro curso, eu tirei uma base, mais ou menos, de quanto a minha professora cobrava e fui cobrando em cima disso. Porém, foi em outra cidade, então os preços eram realmente bem diferentes daqui de onde eu trabalho. E aí eu fui adaptando até realmente encaixar e saber o que eu precisava e como eu precisava trabalhar. O mercado de micropigmentação e sobrancelha em Brasília é um pouco saturado, né? A gente vê que em cada esquina que a gente chega tem um espaço de sobrancelha, tem um espaço de cílios, mas eu acredito que também tem público para todo esse mercado. E eu acredito também que cada pessoa trabalha com diferencial, né? Então, se você se identifica com o meu trabalho, você vem ser atendido comigo. Se você se identifica com o trabalho da colega, você vai ser atendido com essa colega. O meu diferencial é o tratamento. Todo mundo que entra aqui é tratado como família praticamente, todo mundo é tratado como amigo. Então as minhas clientes costumam dizer que elas chegam aqui, deitam na minha maca e já abrem a boca, sabe? Começam a falar da vida, fazem uma sessão de terapia. E aí elas chegam aqui, já tem um cafezinho, tem um pão de queijo, um chocolate, alguma coisa, a gente conversa. Eu não atendo com pressa. Eu atendo todo mundo com muita calma, eu tenho um horário muito grande para cada cliente. Então, por exemplo, se o meu serviço dura 1 hora, eu coloco aí 1h30 na agenda para cliente para ela ficar bem à vontade, tanto antes quanto depois do atendimento. Quando o cliente chega aqui, dependendo do caso, eu faço uma avaliação. Tem cliente que já chega sabendo o que quer, só design de sobrancelhas, não adianta eu falar que tem que fazer um protocolo de melhorar a sobrancelha, não, ela quer fazer a sobrancelha, é isso que faz e pronto. Quando chega na dúvida, aí a gente faz praticamente uma consulta, né, uma anamnese para poder saber qual é o melhor caso para aquela pessoa. O que a pessoa precisa saber antes de fazer uma micropigmentação, a primeira coisa é se ela realmente quer fazer uma micropigmentação. E aí, como nós temos mais de uma técnica, quando ela chega com essa dúvida, eu tenho que esclarecer tudo isso para ela, como é que vai ficar a cor, qual vai ser a técnica que vai ser usada. Se ela ainda tem dúvida, eu preciso fazer uma prévia com algum lápis, alguma coisa, para ela ter certeza que é aquilo que ela quer. Mas geralmente é bem tranquilo, elas já confiam, então sai tudo bem tranquilo mesmo. Existem alguns cuidados pós-procedimento de micropigmentação, sim. Na verdade, não só a micropigmentação, mas praticamente todos os serviços que a gente tem aqui tem que ter um cuidado pós. Mas é sempre bem tranquilo. No caso da micropigmentação, por exemplo, é não passar maquiagem, não pegar sol. É tudo muito tranquilo mesmo, mas todas elas recebem uma fotinho com todos os cuidados que devem tomar, tanto antes quanto depois.
Geralmente o feedback que eu recebo é muito positivo e é feito ali na hora. Quando elas pegam o espelho, que elas olham aquilo ali, que elas realmente estavam esperando aquilo e o sorriso é um sorriso mais sincero, esse pra mim é o melhor feedback. O meu único defeito é que muitas vezes eu esqueço de filmar isso. Teve uma cliente que eu atendi que foi assim um resultado incrível e realmente foi muito marcante. Ela não tinha praticamente pelos na sobrancelha, tinha bem pouquinho pelinho e eram bem fininhos. Então assim, quando as pessoas olhavam de longe, realmente parecia que ela não tinha sobrancelha. E ela saiu com aquele resultado perfeito, lindo, foi realmente bem emocionante. De poucos anos para cá, se eu não me engano, uns 2 anos para cá, a técnica da micropigmentação mudou totalmente. Hoje a gente até faz a despigmentação de sobrancelha e de boca, porque uns 5 anos atrás e até mais, as pessoas realmente faziam tatuagens na sobrancelha. Então ficava aquela sobrancelha super grossa, super escura, e hoje não é mais assim. Hoje a tinta é diferente, a máquina é diferente, a agulha é diferente, tudo realmente é muito diferente. A gente está cada vez mais evoluindo dentro dessa área, realmente, para que fique cada vez mais natural o trabalho que a gente faz. A sensação quando eu termino um procedimento que realmente ficou lindo, que ficou incrível, que tanto eu como a cliente gostamos do resultado, é o melhor possível, né? Eu saio assim de alma lavada, de coração cheio, quando a cliente sai daqui me abraçando, me agradecendo. Não tem preço, realmente não tem preço. Eu me tornei MEI realmente para ter uma coisa mais profissional. Não que quem não tenha não seja profissional, mas no meu caso eu senti essa falta, sabe? De ter um CNPJ, de ser MEI, realmente para ficar mais profissional mesmo. Eu acredito que me tornar MEI realmente fez muita diferença para mim, né? Pessoalmente. Eu realmente acreditei mais no meu trabalho depois que eu virei MEI, eu realmente acreditei mais em mim depois que eu abri CNPJ, porque eu realmente queria algo mais profissional e parecia que era aquilo que estava faltando. O processo de me tornar MEI realmente foi muito fácil. Não tem muito segredo, né? Eu entrei no site, abri CNPJ, já fiz tudo ali sozinha mesmo. Meu pai é contador, então qualquer dúvida que eu pudesse ter, eu podia recorrer. Porém, nem precisou, assim, foi super tranquilo, é muito fácil, não tem nem o que falar. Existe uma grande diferença entre ser MEI e ser pessoa física. Algumas empresas, quando a gente vai prestar serviço, nunca aconteceu no caso da micropigmentação, mas já aconteceu, por exemplo, de colorimetria. Eu fiz colorimetria para as funcionárias de uma empresa e eles exigiram nota fiscal. Se eu não tivesse o CNPJ, não teria sido possível realmente eu ter prestado esse serviço. Então isso realmente faz muita diferença. Para algumas compras também, tem produtos que eu vou comprar que se não tiver CNPJ eu não consigo comprar. Vou primeiro lavar, tá? Aplicar aqui um sabãozinho. A gente tem que higienizar bem tudo que a gente vai fazer, tanto sobrancelha, quanto cílios, como lábios, para poder tudo que a gente aplica pegar melhor na pele. Porque se a gente não lava, pode ser que a pele esteja com alguma oleosidade, com alguma sujidade. E aí, se a gente não lavar, fica com o trabalho falhado, acaba ficando defeituoso. Agora a gente vai esfoliar, tá? Vamos esfoliar exatamente também para tirar a oleosidade da pele e poder a tinta entrar melhor na sua pele. Sobre a divulgação aqui do espaço, eu já fiz algumas coisas diferentes. Tanto as clientes que indicam, né? Graças a Deus as minhas clientes indicam bastante. Então chega bastante gente por indicação mesmo, acho que é o meu top de cliente é por indicação. Também já fiz algumas panfletagens e já também fiz muita coisa no Instagram. Eu já contratei uma equipe de marketing para poder fazer a divulgação através do Instagram. E tem que ter paciência.
Sobre a divulgação do Instagram, hoje em dia eu faço, né? Eu que cuido do meu Instagram, eu já contratei equipe, já tive gente para fazer isso, mas como eu não tive o retorno que eu realmente queria, hoje sou eu que faço tudo. Eu acabei estudando um pouco de marketing digital para poder entender o mínimo que seja disso, mas é bem complicado. E aí hoje eu faço postagens assim, praticamente dia sim, dia não, posto um pouco do meu dia a dia, posto antes e depois. Eu tento variar um pouquinho de cada coisa para poder ficar mais dinâmico, sabe? Não ficar só aquela coisa de antes e depois e tal. Agora, de stories eu confesso que eu sou bem ruim. As pessoas até me cobram mais, porém eu sou bem complicada assim nessa parte, sabe? Eu acabo esquecendo de fazer essas postagens, eu acabo deixando pra lá. Eu acho muitas vezes que as pessoas não querem nem saber o que eu tô fazendo, o que eu tô tomando de café da manhã e acabo deixando isso pra lá. E aí, por conta disso, como eu acabo esquecendo, eu também, infelizmente, acabo esquecendo de postar as coisas daqui, né? Que eu poderia muito bem postar bastidores e etc, e eu acabo esquecendo. Não sei se porque eu trabalho sozinha ou se realmente porque eu sou esquecida. A divulgação pelo Instagram, sinceramente, eu acho ela bem difícil. Eu acho que a gente gasta muito dinheiro e muito tempo para um baixo retorno. Não que seja ruim, eu acredito que tem muita gente que se dá bem fazendo propaganda no Instagram, mas eu ainda não encontrei o jeito certo, talvez, né, de fazer propaganda pelo Instagram. Então, realmente, no meu caso, a divulgação entre as clientes acaba sendo o melhor jeito mesmo de captar cliente. Já chegou, sim, cliente pelo Instagram, mas não é a minha principal fonte de clientes. Agora nós vamos fazer sua marcação para a gente medir sua sobrancelha de acordo com o seu rosto. Então eu vou medir aqui com a linha, eu vou fazer algumas marcações, todas de acordo com o seu rosto, pra gente pegar o melhor design para você, tá? E aí quando eu terminar eu vou te mostrar para ver se você tá de acordo, porque por mais que o design esteja certo, também tem que estar do seu agrado, tá bom? Meus planos daqui para frente para o espaço realmente é crescer, né? Eu quero ter mais gente aqui dentro, quero ter uma secretária, quero ter uma ajudante, alguma coisa assim. Eu tenho uma parceira que trabalha aqui comigo, que ela faz alguns procedimentos que eu não faço, mas ela vem só quando precisa mesmo, sabe? E eu quero realmente preencher mais aqui, ter mais gente trabalhando comigo, deixar isso aqui mais movimentado. O conselho que eu dou é procurar bons profissionais para você fazer curso, porque hoje em dia nós temos curso de todos os jeitos, temos bons cursos, temos péssimos cursos, temos profissionais bem complicados, então pesquise muito sobre o profissional que você quer fazer, sobre que tipo de aula você quer ter e se regulariza. Trabalhar regularizado, tanto o CNPJ quanto tudo que as normas do governo pede, realmente é bem melhor, é bem mais tranquilo, né, pro nosso coração. Com certeza, se eu pudesse voltar no passado e mudar alguma escolha que eu fiz, eu mudaria o jeito que eu comecei, por falta de informação mesmo. A gente já quer trabalhar logo, né? E já começa fazendo sobrancelhas e etc. Mas conforme eu fui estudando, eu fui vendo que existem técnicas melhores, existem regras que a gente tem que seguir e que no começo geralmente a gente não segue até por não conhecer essas regras, né? Então eu acho que eu estudaria um pouco mais antes de começar realmente a atender, porque daí eu tive que começar a atender e tive que aprender enquanto eu estava atendendo. Porém, como essa sua sobrancelha aqui é um pouco mais alta, o que eu aconselho é a gente subir um
tequinho dessa e descer um tequinho dessa. O que você acha? Ok. Aqui no caso dela, ela tem uma sobrancelha um pouco mais alta que a outra. Por expressão dela mesmo, acaba essa sobrancelha sendo um pouco mais alta. Se a gente fizer a micropigmentação do jeito que tá, vai ficar bem evidente isso que uma é mais alta que a outra. Isso é comum de acontecer porque nosso rosto é assimétrico. E aí o nosso diferencial também é esse. Eu não vou simplesmente marcar a sobrancelha dela de acordo com o design do rosto dela e fazer a micropigmentação. Eu preciso fazer para ficar bom, para ficar bonito, né? Então, nesse caso dela aqui, eu vou ter que mexer um pouco na estrutura, baixar um pouco uma, subir um pouco a outra para ficar o mais parecido e bonito possível. Eu só tive coragem de começar a cobrar meus procedimentos quando eu realmente estava gostando do que eu estava fazendo. Porque eu não tinha coragem de colocar no rosto do cliente uma coisa que nem eu estava confiando. E aí meus professores sempre brigam comigo quando ficam sabendo dessas histórias, porque eu gasto material, então eu tenho que cobrar pelo menos o material. Mas para a pessoa sair daqui insatisfeita, eu prefiro nem cobrar. Preferia realmente fazer de graça para treinar bem. Já teve cliente que veio pagando, eu não gostei do resultado e não cobrei. Porque eu não gostei do resultado. Agora nós vamos fazer a micropigmentação dela. Eu uso isso aqui, que é um dermógrafo, é uma caneta própria para fazer o que a gente vai fazer. Vou usar uma agulha descartável e vou usar um batoque para colocar as tintas, que esse batoque aqui ele é esterilizado, então não tem nenhuma sujidade aqui dentro, não é aqueles anéis que a gente pega um monte, ele é fechadinho. Eu vou abrir agora e vou usar só com ela e depois ele vai pro lixo. Bom, agora eu vou colocar a agulha aqui no dermógrafo. Esse dermógrafo, ele é muito bom porque ele não treme além do que ele precisa, ele vai tremer só realmente na minha mão. A gente tem alguns dermógrafos que a gente fala que eles acabam dançando, né? Então, enquanto eu tô aqui fazendo, o dermógrafo tá tremendo mais do que o necessário. Não é o caso desse aqui, ele é bem firme, então ele é bem tranquilo. Agora que nós encontramos a cor certa da sobrancelha dela, nós vamos começar o procedimento. E aí eu vou ligar minha máquina, vou ajustar a velocidade e vou começar. Aqui eu vou observando a sobrancelha dela, eu vou começar a desenhar. E aqui não tem muito segredo. Eu vou desenhar e vou observando já a cor que vai entrando. Depois eu vou limpar e ver se ficou bom, senão a gente passa mais. Eu já tinha ido em outros estúdios, mas aqui eu senti um conforto mesmo. A Flavinha te trata como se você fosse de casa, como se fosse amiga há anos. E eu já tinha ido em outra profissional fazer uma avaliação e essa profissional tinha desmoralizado toda a minha sobrancelha, falado que não ia dar certo. Então agora, na hora que eu vi minha sobrancelha bem linda, bem preenchidinha, do jeito que eu queria, eu chorei, porque isso renova realmente nosso olhar, nossa autoestima e eu tô me sentindo belíssima. Que trabalho bacana esse da Flávia, não é mesmo? A gente vai fazer agora um intervalo rápido e daqui a pouco vamos conversar com Ronan Mairesse, mentor de alto desempenho esportivo e executivo empresarial. Nós vamos fazer uma análise sobre o negócio da Flávia e dicas para os microempreendedores individuais. Então não saia daí, o programa Vida de MEI volta já! Estamos de volta com o programa Vida de MEI. Hoje nós mostramos a história da Flávia Vinucci, que está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite.
Ela é uma microempreendedora individual que decidiu empreender na área da beleza, abrindo um estúdio. E para fazer a análise sobre o negócio da Flávia, a gente convidou o Ronan Maires, que é mentor de alto desempenho esportivo e executivo empresarial. Seja muito bem-vindo, Ronan! Olá, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez analisar esses negócios campeões que são esses negócios que vêm do meio. Muito legal, né, Ronan? Ronan, como é que você vê o mercado de beleza, mais precisamente nessa área da Flávia, que envolve o design de sobrancelhas, cílios em tela, micropigmentação labial e até mesmo a análise de estilo e tipo físico? Maravilha. Para mim é um dos setores que mais tem oportunidades no Brasil. Eu brincava em off com vocês que a mulher ela deixa de comer, mas ela vai cuidar da beleza dela, né? Em psicologia a gente sabe que a mulher ela sempre vai cuidar muito bem da questão física, porque é uma questão instintiva. Desde a época das cavernas a mulher teve sempre essa preocupação e é uma área que quem investir com qualidade, com conhecimento, como eu escutava da Flávia que ela quer fazer uma nova faculdade agora, eu não tenho dúvida que o sucesso é consequência. É verdade, Ronan. E a gente pode dizer que esse é o mercado saturado de profissionais? Qual seria o motivo disso? Veja bem, existem sim muitas empreendedoras que não tem MEI, não tem empresa registrada, que estão fazendo esse trabalho. Até mesmo aqui em casa eu vejo as meninas vindo fazer as unhas, fazer os cílios da minha esposa, da minha filha. Mas profissionais que têm um posicionamento bacana, um produto de qualidade e principalmente que geram uma experiência nessa cliente que está vindo procurar, isso ainda nós precisamos melhorar a nível nacional. E a partir do momento que você entrega um produto e agrega valor, você se diferencia dos outros. Então tem bastante oportunidade aí para se diferenciar e prosperar. Muito legal, Ronan. Agora minha pergunta vai para Flávia. Flávia, como que você faz para se diferenciar da concorrência hoje em dia? Olha, não é fácil, porque, como foi dito, são muitas concorrentes, o mercado ele acaba, sim, ficando um pouco saturado, mas eu acredito que a minha diferença é o jeito que eu trato as minhas clientes. Eu realmente tento tratar as minhas clientes como se elas fossem minhas amigas. Então elas chegam lá, elas se sentem em casa, tem o cafezinho que elas gostam, tem o biscoitinho, o pãozinho de queijo, é tudo muito pensado, desde a hora que elas entram até a hora que elas vão embora. Eu sempre faço uma massagem facial enquanto estou esperando um produto agir, alguma coisa assim. E elas sempre falam que esse é um dos diferenciais mesmo. Então, assim, é o tratamento mesmo que eu dou para elas. Sim, sempre oferecendo um plus ali além do serviço, né? Exatamente. E você disse que teria tomado aí decisões diferentes no começo do seu empreendimento. Que tipo de informação ou serviço você acredita que poderia ter te ajudado? Bom, eu acredito que eu fui na coragem, sabe? Eu fiz o meu primeiro curso de sobrancelhas e já comecei logo a atender, sem ter feito, assim, um curso de marketing geral, digamos, assim. Eu fui fazer isso muito depois. Não procurei o Sebrae, por exemplo, para começar. Então, assim, já fui começando na cara e na coragem, né? Então, acho que se eu tivesse feito um plano melhor, teria sido mais fácil, não, menos difícil esse começo. E, Ronan, qual a dica que você dá para o microempreendedor que quer iniciar um negócio? A primeira coisa é pensar num produto que seja relevante para a clientela. Então, pegamos no ramo de beleza, onde existem várias pessoas trabalhando, umas de maneira informal, outras de maneira formal. Existe então uma demanda grande de clientes, consecutivamente vem uma quantidade enorme de empreendedores também. Você tem que olhar para esse nicho de mercado e perguntar o que não está sendo feito que eu posso trazer e inovar. A inovação, para você ter uma ideia, você não consegue inovar olhando somente para o teu segmento. Você tem que olhar o que os outros segmentos estão fazendo e trazer essas inovações para
para dentro do seu empreendimento. Veja bem, como a Flávia falava, ela procura sempre fazer algo a mais para o cliente. O que faz, por exemplo, e tá tendo muito isso por causa da inteligência artificial, o que leva uma pessoa a deixar de comprar um produto na internet ou para ir até o ponto de venda? Muitas pessoas dizem, com a inteligência artificial vai acabar o ponto de venda. O ponto de venda não vai acabar. Só que para essa mulher sair lá do bairro dela, ir até o centro, fazer a unha, fazer o cabelo, enfim, comprar os produtos da Flávia, ela vai querer uma experiência nesse local. E como a Flávia falou, ela oferece café, ela oferece massagem, ela oferece uma série de valores agregados que isso diferencia ela das demais. E quando você tem o conhecimento, você tem um plano de negócio, busca o Sebrae, por exemplo, para ajudar, e você tem essa percepção de empática, de agradar o cliente, o sucesso é consequência porque você se diferencia nesse mercado. E Ronan, buscar ali uma assessoria, pesquisar o mercado, também é importante para quem está começando? Sempre, né? Outro dia, numa palestra minha, uma dona de padaria me perguntou: Ronan, o que eu faço para inovar a minha padaria para ela ficar melhor? Eu disse para ela: vai na Paulista, visita todas as padarias da Paulista, que são as melhores padarias do Brasil, e copia tudo e implementa na tua loja. Aí ela brincou comigo: Ronan, mas copiar de vários é plágio. Mas eu disse que copiar de vários também é pesquisa. Então você tem que pesquisar, você tem que olhar o que os outros estão fazendo, as inovações que estão surgindo nos mais diversos setores e perguntar o que eu posso pegar disso e trazer para dentro do meu modelo de negócio. E assim você vai começar a se diferenciar muito dos outros, porque você vai estar sempre à frente trazendo inovações para esse segmento. E falando um pouquinho sobre a importância de fazer cursos de capacitação para se diferenciar no mercado, isso também faz a diferença, Ronan? Muito, muito. O conhecimento, nós não estamos mais na era do conhecimento, nós já estamos na era da inteligência artificial. Mas ainda o mais importante nessa nossa nova era é esse trato com o cliente. Então, você ter uma solução estruturada, um método, com uma qualidade de informação para esse cliente ter uma confiança em ti, é fundamental para que o negócio dê certo. Então, você consegue isso como? Estando em lugares onde o conhecimento é oferecido. Então, além de consultorias, treinamentos, palestras, conviver com pessoas que estão empreendendo e estão buscando ser diferentes através de conhecimento é uma outra dica vital para quem quer ter sucesso no ramo aí dos negócios. Sim. E Flávia, você começou atendendo ali suas amigas, familiares, né? Quando terminou o primeiro curso na área da beleza. Como que essa experiência ajudou a formar a profissional que você é hoje? Ajudou porque eu precisava de modelo, né? Não tem como a gente treinar só no papel, enfim, a gente precisa treinar no rosto de uma pessoa. E ainda bem que as minhas amigas e minha família é todo mundo bem corajoso, então eu consegui treinar bastante com elas. E qualquer dúvida que eu tinha, eu sempre ia alinhando com elas, né? E acaba que eu faço isso até hoje com as clientes, porque eu sigo, digamos, um modelo para poder fazer a sua sobrancelha. Mas não adianta eu seguir o modelo se não é o que te agrada. Então eu fiz muito isso com elas também. Eu fiz o modelo que eu aprendi, mostrava no espelho antes de começar, né? Pra gente poder alinhar a expectativa, tanto sua quanto minha. E foi muito bom para ter esse treino pessoal. Muito legal. E uma dificuldade que você teve no começo foi justamente em relação à precificação do serviço, né? Que dica que você pode dar nesse sentido para quem está começando hoje um negócio? Bom, como disse o nosso querido consultor, pesquisa. Pesquisa muito, pesquisa bastante. Vá em todos os estabelecimentos parecidos com o seu que você possa realmente, porque eu vi que tinha coisas assim que eu estava cobrando muito abaixo do preço e eu não estava entendendo por que eu não estava nem tendo lucro, mas na minha cabeça fazia sentido aquele cálculo, né? Porque aquilo que eu te falei, eu não tive um plano de negócio, eu fui na cara e na coragem, então eu cobrei realmente muito baixo, mas é vivendo e aprendendo.
Hoje já tá tudo alinhado. Já está alinhado. Já tá tudo certinho. Muito bem. Agora, Ronan, a Flávia foi se adaptando ali até chegar, né, um valor cobrado, considerado justo por ela. A precificação é sempre uma dificuldade para quem começa a empreender? Principalmente para as pessoas apaixonadas. Então, quando nós somos artistas, no caso dela é uma artista, eu como palestrante, eu confesso para ti que no início também tive muita dificuldade, porque o nosso maior prazer está em executar a nossa missão e chegar no nosso propósito, né? Então, a gente tem essa dificuldade muito grande de precificar. Então, para que isso não ocorra, o primeiro ponto é ter muito autoconhecimento, né? Você se conhecer, saber que a sua empatia é tamanha e a sua paixão é tamanha pelo seu negócio, que é preciso se blindar, buscando então informações, pedindo dicas de pessoas de confiança, ouvindo consultores, para que eles possam apresentar para a gente uma nova visão. Como ela disse, né? Ela fazia tão barato que nem acreditou quando viu que o preço era outro, né? Porque a paixão que a gente tem por esse serviço, ele já praticamente nos realiza, né? E a gente acaba deixando o dinheiro de lado. Então, por isso é importante ouvir as pessoas, pedir feedbacks, tanto para a questão de preço, para a questão da entrega também, principalmente no início, né? Então, você que é empreendedor que está me ouvindo, no início, não busque elogios dos teus clientes. Busque opiniões, busque críticas, porque são elas que vão te levar até o primeiro lugar do pódio. Ronan, e essa questão, né, que dizem que quanto mais barato o valor, isso acaba atraindo mais clientes, chamando a atenção de mais clientes, nem sempre é o tipo de cliente que você quer realmente atender, prestar o seu serviço, né? Isso é muito relativo, não é mesmo? Sim, o que você traz é uma verdade. Eu vou trazer uma outra questão psicológica que acontece. Quando é muito baixo o preço, a percepção de qualidade por parte do cliente, ela diminui muito. Então, você quer atrair um cliente diferenciado, quiser transmitir uma qualidade através do preço, você tem que aumentar. Porque o cérebro humano diz o seguinte: se é caro, é bom. E muitas vezes a gente sabe que não é assim. Então, nós temos que cuidar para cobrar um preço justo, que seja dentro aí do que o mercado está oferecendo, mas nunca jogar o nosso preço lá para baixo. O que acontece? Uma regra no mundo dos negócios, né? Você aumenta o preço, lotou a agenda, está lotado com aquele preço, aumenta mais um pouquinho. Então, toda vez que a agenda lotou, aumenta mais, porque aí você vai selecionando o cliente ideal, aquele cliente que você quer realmente ter do teu lado nessa jornada. Boa estratégia essa, gostei. Ronan, segundo a Flávia, a qualidade do atendimento é um dos diferenciais oferecidos por ela. Atender bem a cliente ainda é, de fato, um dos melhores diferenciais? Sem dúvida. Então, o que nós estamos vendo hoje, né? Com a inteligência artificial, as pessoas estão com medo de perder clientes, né? Para você ter uma ideia, no ramo de carros, antigamente, quando você ia comprar um carro, você entrava de 4 a 5 vezes dentro de uma concessionária para decidir que carro você vai comprar. Hoje caiu para 1,3 essa visita. Então, nunca a visita desse cliente até no teu estabelecimento comercial foi tão importante, porque ele está vindo menos. Então, para que ele possa vir mais, eu tenho que pensar em criar experiências. O que são experiências? São todas as estratégias psicológicas que eu crio dentro do meu produto para gerar uma sensação gostosa naquela pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, ela vai lá e sabe que é bem atendida, tem o seu cafezinho, recebe uma massagem, ela vai se sentir bem, porque a dopamina vai dizer, vai lá porque lá tem isso, né? Então, o atendimento, no caso a empatia e o atendimento são soft skills mais importantes hoje para vender, para fazer com que um produto realmente dê certo. É isso aí. A seguir, tem mais Vida de MEI. Nós vamos conhecer qual foi o momento perrengue e o momento pulo do gato da Flávia Vinucci, microempreendedora individual do setor de beleza. Então não saia daí, o programa Vida de MEI volta já.
O programa Vida de MEI está de volta. Quem está aqui com a gente é o Ronan Mairesse, mentor de alto desempenho esportivo e executivo empresarial. E a Flávia Vinucci, dona de um estúdio que oferece diversos serviços ligados ao mundo da beleza, como micropigmentação labial e designer de sobrancelhas. Ronan, a Flávia só tem elogios, para o fato de ser MEI. Uma das vantagens que ela vê nessa situação é o fato de ter um CNPJ que ajude muito na hora de fazer compras e conseguir descontos e outras facilidades. Além dessas, quais outras vantagens o MEI oferece? O MEI tem uma série de vantagens interessantes. A primeira que eu digo é um poder de decisão mais rápido, do que uma empresa convencional, vamos dizer assim. Porque geralmente o MEI é você que está atendendo diretamente o cliente. E você ganha uma oportunidade de ouvir o que está dando certo, ver o que está dando certo, o que está dando errado e tomar uma decisão rápida para que o produto ele fique melhor. Uma outra questão que eu vejo muito interessante no MEI também é a capacidade que pessoas que trabalham nesse segmento têm de buscar e inovar de maneira muito mais rápida do que uma grande empresa. Então, dentro do desenvolvimento organizacional, nós chamamos de feedback. Ver um problema, tomar uma decisão, isso tem um feedback que às vezes demora 5, 10, 15, 20 dias para que ocorra realmente uma mudança. No MEI, isso aí é em questão de horas. Você consegue tomar uma decisão e ajustar o seu negócio. Então, o pessoal aí que vem do MEI e de estrutura para depois ser uma empresa limitada e crescer ainda mais, ela consegue crescer com uma estrutura, um alicerce muito firme, porque aprendeu na prática tudo o que precisava sobre administrar uma empresa e desenvolver um produto. Muito bom, Ronan. Ser MEI realmente é só facilidade. A gente vai dar uma olhada agora em qual foi o momento perrengue enfrentado pela Flávia Vinucci. O momento perrengue que eu já tive foi a minha caneta parar de funcionar bem na hora que eu estava fazendo uma micropigmentação. Era uma micropigmentação labial e tem uma caneta específica para poder marcar a boca. E a caneta não funcionava de jeito nenhum e eu não podia falar para a cliente que ela ia sair daqui sem a boca funcionando. E eu tive que improvisar, Peguei uma caneta normal, uma caneta vermelha normal, marquei a boca dela, passei uma maquiagem por cima para essa caneta não sair enquanto eu trabalhava e fiz assim mesmo. Foi sorte? Não sei. A cliente não percebeu que a caneta não estava funcionando. E aí eu comecei a marcar com a outra. Quando eu vi que ia dar certo, eu fui pra frente. Não é uma coisa para se fazer no dia a dia, mas como eu vi que ali naquela situação tinha dado certo, eu continuei trabalhando. Para a cliente realmente não sair sem fazer o que ela queria fazer, Flávia, esse dia deve ter sido desesperador mesmo, Foi bastante, porque o instrumento que eu precisava para poder concluir o serviço falhou, E era uma coisa simples, uma caneta normal não, mas era uma caneta, que na hora que eu fui desenhar a boca da pessoa, falhou. Então não tinha nem como eu continuar aquele serviço. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E peguei uma caneta normal, aí realmente era uma caneta normal, fui desenhando e fui limpando, fui fazendo todo o processo certinho, até conseguir chegar no resultado. Deu certo, foi bem difícil, mas deu certo. Ronan, o bom profissional é aquele que no aperto consegue dar a volta por cima sem sequer o cliente perceber que algo estava errado? E melhor, entregando um trabalho de qualidade. Como que você vê a atitude da Flávia nessa situação? Achei sensacional o que ela fez. O que eu vou fazer no esporte? Eu vou buscar histórias do esporte, como é que é a cabeça do atleta, do técnico, e eu traduzo isso para as empresas, E o que a gente fala muito no esporte sobre alto desempenho? O que é alto desempenho? É fazer o que é preciso com o recurso disponível sem arrumar desculpa. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para nossas crianças desde o prézinho, Se você não tem todos os recursos na mão, o que você pode fazer com isso? E
E quando a gente fala de negócio, antigamente, há 30, 40 anos atrás, quando você tinha um problema no negócio, era muito difícil, porque você não queria, por exemplo, a sua empresa ficar taxada como uma empresa problemática. Hoje em dia, se você tem uma empresa e não tem problema, é porque você não tem cliente. Se você tem cliente, você vai ter problema sempre. Agora, qual é o segredo? É você resolver o problema. Porque quando você resolve, também é uma oportunidade de mostrar a tua qualidade de prestação de serviços e prestar para esse cliente uma experiência. Opa, a Flávia, ela resolve. E o que ela fez, nada mais foi do que focar no objetivo, concentrar no que ela precisava fazer e se perguntar, se eu não tenho tudo, o que eu posso fazer com o que eu tenho? E isso modifica. Eu tenho certeza que depois dessa situação, né, Flávia, tu saiu muito mais forte e tu encara os problemas que aparecem no teu dia a dia de maneira muito mais assertiva do que antes. Flávia, o empreendedor mesmo, ele precisa se virar nos 30, mas no caso da Flávia, ela não se descabelou, continuou ali linda e bela, né, gente? A Flávia também falou de um outro momento perrengue que ela teve. Vamos ver como é que foi? Teve um perrengue que eu passei, foi um momento perrengue grande, que aqui no prédio que eu trabalho, quebrou uma telha bem em cima do meu estúdio. E aí deu uma chuva muito forte à noite. Quando eu cheguei aqui no dia seguinte, estava tudo alagado. Eu perdi material, perdi coisas que eu usava ali, perdi muita coisa nesse dia e eu tinha cliente chegando e não teve como atender porque realmente não tinha condições. Além de eu ter que limpar tudo porque estava alagado, eu perdi muita coisa nesse dia, então eu tive que comprar tudo de novo. Foi um perrengue mesmo. Caramba, Flávia, como é que você lidou com essa situação? Olha, foi bem difícil. Esse realmente não foi fácil, porque a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Deu um problema na telha do prédio. E aí eu cheguei para trabalhar e tava tudo molhado, tudo alagado, meus materiais todos estragados. Ai, foi o caos. E realmente naquele dia não tinha como trabalhar, porque eu tinha que limpar tudo, tinha que comprar material novo, queimou ring light, queimou secador, queimou... Foi o caos, realmente foi o caos. Então, o máximo que eu consegui foi resolver tudo naquele dia para no dia seguinte já poder atender aquelas pessoas, né? Já remarquei todo mundo, já liguei para todos os clientes que tinha no dia. Ainda bem que não eram muitas, mas né, tinha e foi bem complicado, mas tudo se resolveu. No final deu tudo certo. Deu tudo né? certo. Ronan, esse é um perrengue que até foge do controle do empreendedor, né? Mas aí fica um alerta. É importante sempre ficar atento à estrutura física do local de trabalho. Como que você vê essa situação? Poderia ter sido evitada? Bom, primeiro, nós não temos o controle de tudo, né? Infelizmente, o nosso ego quer controlar, mas na prática a gente não tem controle de certas coisas. Então, quando você monta um empreendimento ou um objetivo na sua vida, qualquer objetivo, você tem que ter duas certezas, tá? A primeira, você vai chegar onde você deseja, com consistência, com conhecimento, com qualidade, você vai chegar. E segundo, você vai ter perrengues, faz parte do jogo. Você ter um negócio, montar um negócio e não ter nenhum perrengue, gente, é improvável. Vai ter, com certeza. No caso da estrutura física, sim, você pode evitar. Mas como, por exemplo, você vai saber dentro de um prédio onde tem 3, 4, muitas vezes 5 empreendimentos, que a telha lá em cima está com problema, né? Fica complicado. Agora, o que eu procuro mostrar para o empreendedor nesses casos? Tenha inteligência emocional, seja resiliente, aproveita para aprender com isso. Eu tenho certeza, Flávia, e tu me corrija se eu estiver errado, que você foi acolhida pelos seus clientes com tudo isso que aconteceu. Eles sentiram mais do que tu, alguns sentiram mais do que tu todo esse problema, porque já que tu presta um trabalho de qualidade e ainda com uma empatia enorme, eles sofreram junto contigo nessa e continuam contigo até hoje. Verdade mesmo, 100%. Flávia?
Como é que foi Até me arrepio. Como é que foi a receptividade dos clientes quando você contou para eles o que tinha acontecido? Foi realmente todo mundo sofrendo junto comigo. Foi exatamente isso, assim, foi muito tranquilo. Eu estava muito nervosa, né, de falar com essas clientes. E foi totalmente o contrário, assim, foi super tranquilo, foi realmente acolhimento. Foi realmente um momento muito especial mesmo, assim. Hoje eu falo que foi bom ter acontecido, né, que eu dei até mais valor para aquelas clientes que estavam ali comigo. Eu imagino que foi um momento especial, que você tá até emocionada, né, ao lembrar da situação. Tô mesmo, fico até arrepiada. E vamos agora então ver qual foi o momento pulo do gato no negócio da Flávia Vinucci. O meu momento pulo do gato foi realmente quando eu abri o estúdio, porque antes eu atendia na minha casa. Então tinha algumas pessoas que quando vinham me procurar para fazer algum procedimento, na época que eu atendia em casa eu só fazia sobrancelha e cílios. E aí o pessoal, quando chegava me procurando para fazer, que eu falava, vem aqui na minha casa, eles falavam, tá, vou ver aqui um horário e te retorno. E nunca retornavam. Quando eu mandava mensagem, as pessoas também não respondiam. E aí, quando eu abri meu estúdio, que as pessoas falavam, onde é que você atende? Eu falava, eu tenho um estúdio. Aí, realmente, o pessoal começou a vir, começou a chegar, eu comecei a atender. E, realmente, aí a coisa andou bem melhor. Flávia, ter essa confiança é essencial nessa tua relação com as clientes? Com certeza, né? Com certeza, porque as clientes, principalmente na área da beleza, elas não vão procurar uma pessoa que elas não confiam. E não tem como confiar numa pessoa que não passa confiança, né? Muitas vezes eu não estou confiante, mas eu preciso me mostrar confiante. Então, assim, não é que eu engano, mas eu não posso mostrar aquele desespero que eu tô ali dentro, né? Então eu preciso respirar, colocar toda a confiança mínima que existe dentro de mim naquela hora para poder resolver uma situação. É isso aí. Ronan, a decisão da Flávia parece ter sido acertada, né? Afinal, a clientela dela foi aumentar. Às vezes é preciso arriscar, dar um pulo maior do que as pernas para poder engrenar o negócio? Certamente. Às vezes um problema faz engrenar o negócio, como também um desafio faz engrenar o negócio. Quando nós falamos, por exemplo, de estado de fluxo, estado de flow, que é aquele estado onde a gente se sente pleno no que faz, ele precisa de três coisas, tá? Primeiro, você tem que ter um momento de descanso. Então, você teve todos esses perrengues, enfim, tem que chegar de noite, tem que dormir bem. Segundo, você tem que ter conhecimento, buscar sempre mais. O que acontece? O que é excelência? Excelência vem do latim, que significa ir além. Sempre é possível ir além. E terceiro, você tem que colocar um desafio. Então, a partir do momento que você coloca um estúdio, você coloca um desafio maior, que é aumentar a clientela, até mesmo para pagar os investimentos que foram feitos, você entra num estado de fluxo. E a confiança, ela vem junto com isso. Quando você fala, por exemplo, que tinha momentos que parecia que não estava confiante, eu tenho certeza que você estava confiante. O que acontecia dentro de ti era um medo de se autodecepcionar ou decepcionar as tuas próprias clientes, que é super normal dentro desse processo. Mas eu tenho certeza que elas confiam em ti, porque a confiança ela vem do relacionamento que você tem com essas pessoas e do quanto elas te conhecem como ser humano. E que coisa melhor você estar ali trabalhando uma maquiagem, enfim, fazendo um cabelo, e você está conversando com essas pessoas. Eu digo que vocês da beleza, vocês são mais psicólogos do que um psicólogo que passa 5 anos dentro de uma faculdade. É verdade isso que ele falou, Flávia? É verdade. Todas as minhas clientes falam que quando elas deitam na minha maca, elas abrem a boca. Às vezes eu falo, gente, relaxa, descansa, é o seu momento, dorme. E elas não, ficam lá, pipi. Eu adoro também. De terapia, né? Mas eu amo também, é super divertido. E aí o bom é que eu guardo segredo e eu tenho a memória fraca, então assim, o que é dito ali realmente fica ali e pronto. Muito bom. E Flávia, como é que estão os planos para deixar de ser MEI? Ainda pretende mudar de categoria? De categoria subir, né? No Isso. caso do MEI, com certeza. São coisas que eu tô começando a planejar agora, né? Eu acredito que o meu estúdio tá começando a caminhar de verdade agora, tá realmente tudo indo para o lugar certo agora, então eu vou me firmar nisso para realmente começar a pensar no próximo passo, mas é um desejo com certeza.
Ronan, agora eu quero saber de você. A Flávia, né, quer aí deixar de ser MEI, pretende contratar pessoas e assim aumentar o faturamento. Qual a dica que você pode dar para o MEI que começa a pensar em mudar para um patamar ainda maior? Vamos lá. O primeiro ponto. Vale a pena você sair do MEI e ir para uma limitada a partir do momento que a tua agenda está chegando no limite. Porque você vai ter que, então, aumentar o preço para se manter numa MEI e cuidando para não estourar o orçamento limite, né? Ou contratar mais pessoas para fazer com que, então, você ganhe dinheiro de maneira passiva, que até então é ela que está fazendo sozinha tudo isso, né? Para que isso ocorra, além da agenda ela estar completa e ter uma clientela já estabelecida, isso é muito importante, essa clientela já tem que estar estabelecida, você tem que ter um plano de marketing. Você tem que trabalhar bem em rede social, você tem que entender o que é um algoritmo, você tem que trabalhar bem em Reels, trabalhar bem as redes sociais para atrair mais gente, né? Então, quando você procura um estabelecimento, um restaurante ou qualquer tipo de prestação de serviço na internet, nós queremos ver gente feliz, gente sorrindo e gente satisfeita. Então, tem que usar e abusar dessas tuas clientes que já moram no teu coração e você no coração delas, para que elas te ajudem, então, a triplicar o número de atendimentos na sua agenda. Sim, mas é preciso ficar atentos porque tem alguns cuidados aí a serem tomados, não é? Sim, sim. No momento que você vai passar para um outro patamar, aumenta a sua responsabilidade. Não somente com o cliente, como também administrativamente, né? Então, a gente brinca muito no mundo corporativo o seguinte: tem que cuidar para a empresa que está crescendo não se tornar um adolescente problemático. E aí vem um lance chamado processos. Você tem que criar processos, porque até então você faz sozinha, você faz do seu jeito e você tem resultados. Só que agora você vai contratar pessoas para fazerem a mesma coisa que você. Então você tem que criar processos. Então a maior dificuldade que a gente vê hoje dentro de empresas familiares ou empresas onde o líder empreendedor ele começou o negócio e continua lá, é que não existem processos estabelecidos. Aí entra nesse caso o Sebrae, que pode te dar toda a assessoria de criar esses processos para que você possa crescer de maneira organizada, mantendo a qualidade e principalmente a experiência para as consumidoras. Exatamente. Flávia, você quer aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida com o Ronan? Aproveitando isso, né, Ronan, de contratação de pessoas, se puder me dar uma dica sobre como contratar a primeira pessoa, né? O que eu preciso ir atrás para ser a pessoa certa, digamos assim. Perfeito. A pessoa certa é o principal elemento de um negócio. Só que eu já vou te avisando para você ficar preparada. Hoje a maior reclamação que a gente tem no mundo corporativo é que faltam pessoas. Então muitas vezes nós temos que contratar uma pessoa que não tem a qualificação que nós esperamos, treinar essa pessoa para chegar nessa qualificação, mas manter ela então porque ela tem os soft skills que são importantes, como disciplina, relacionamento, empatia, enfim, né? Para que você possa fazer uma contratação mais assertiva, primeiro você tem que se autoconhecer. Quais são teus valores éticos? O que é importante para ti? Você vai ter que definir um negócio chamado visão, missão e valores, né? E principalmente os valores, porque os valores são aquele grupo de princípios que você usa para tomar todas as decisões na sua vida. Então, se você tem lá dentro do seu perfil psicológico que responsabilidade é um valor que é o primeiro que tu mais exige de si mesma, a pessoa que você vai contratar, ela precisa ser também uma pessoa responsável, porque senão vai haver incongruências e vai haver aquela questão toda de insatisfação dos dois lados. Outra coisa importante, Flávia, quando você coloca valores, tá? Um valor que para mim faz sentido, para ti pode fazer um sentido totalmente diferente. Então, por exemplo, para o japonês, o valor mais importante é respeito. Para o italiano, o valor mais importante também é respeito. E um casal de amigos meus, ele italiano e ela japonesa, o que acontecia? Eles brigavam,
Porque respeito para o japonês é não falar tudo o que pensa. E respeito para o italiano é falar o que pensa na cara. Então, se eu estou aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, almoçando no final de semana, e estou numa família de italianos, parece uma discussão. Mas é o jeito deles, os valores deles são assim. Então, você tem que definir os seus valores, definir o que significa cada um desses valores e, quando contratar, explicar para a pessoa que está trabalhando contigo o que são esses valores. E aí sim ela vai dizer, quero ou não quero trabalhar contigo. Muito bom, muito obrigada, Ronan. Que dica ótima que você deu, não só para Flávia, mas eu tenho certeza que para todos os nossos telespectadores também. Então só quero agradecer sua presença, viu, Ronan, aqui no nosso programa, que infelizmente está chegando ao fim. Obrigado mais uma vez por poder participar. É sempre para mim uma alegria. Eu aprendo muito com esse pessoal do meio empreendedor, esse pessoal maluco que quer fazer do Brasil um país melhor. Exatamente assim. Flávia Vinucci, muito obrigada também por ter vindo aqui no nosso estúdio hoje e ter aberto a sua empresa, a sua história para a gente conhecer. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui. E a gente fica por aqui, mas eu te espero no próximo Vida de MEI. Tchau, tchau!